Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como você calcula ou define o preço teto dos seus fundos imobiliários. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E veja só, esse conceito de preço teto que é tão adotado atualmente, ele foi exposto primeiramente no livro O Investidor Inteligente, escrito pelo Benjamin Graham, que foi o mentor do Warren Buffett. E dentro desse livro, ele traz esse conceito de preço teto, considerando a imprecisão inerente das técnicas de valuation. Como assim? Como todo valuation envolve premissas subjetivas, se você pegar 10, 20 ou até 50 analistas e perguntar para cada um deles quanto vale um ativo de renda variável, eles vão trazer valores justos, diversos, ainda que com diferenças pequenas de 1 centavo, 2 centavos ou até um pouco mais do que isso. Por quê? Porque o valuation é necessariamente impreciso. Por conta disso, reconhecendo essa limitação humana, o Benjamin Graham propôs o seguinte: olha, defina o preço teto, que seria o valor justo, e você deve comprar a ação bem abaixo disso. Ação, ativo de renda variável. Fazendo isso, você reconhece uma margem de erro, uma margem de segurança, e aí então você, entre aspas, foge desse erro estatístico da sua avaliação. Então, se um ativo, segundo minha avaliação de preço justo, seria de R$10 cada um, eu deveria comprar a 8, 9, estabelecendo aí essa diferença que seria a margem de erro ou margem de segurança. Dentro do universo das ações pagadoras de dividendos aqui no Brasil, nós temos esse livro aqui, que é do Décio Bazin, Faça Fortuna com Ações Antes que Seja Tarde. Os dois livros eu deixo aqui na descrição, mas nesse aqui a gente acabou popularizando aqui no Brasil, principalmente com o Barsi, que adota esse critério, que estabelece como premissa que todo investidor deve buscar boas pagadoras de dividendo historicamente e estabelecer como critério mínimo de dividend yield 6%. E aí então ele chega a um preço teto. Eu tenho um vídeo detalhado sobre isso que eu vou deixar aqui no card. Mas o fato é que, na minha visão, a utilização desse método do Bazin não é tão adequada com fundos imobiliários. Para fundos imobiliários, eu considero mais adequado um método chamado modelo de Gordon, que é o que eu vou utilizar aqui para vocês para a definição dos preços tetos. Esse modelo de Gordon, inicialmente ele foi também estabelecido para a avaliação de ações. Ele é um modelo que leva em conta os dividendos, principalmente o crescimento dos dividendos na perpetuidade. O que isso significa? Que para o Gordon e o Shapiro, porque foram os dois que desenvolveram esse modelo, os dividendos cresceriam, ainda que isso seja uma ficção, a uma taxa de crescimento constante. Então, por exemplo, 3% ao ano. E dentro desse modelo, além da taxa de crescimento constante do dividendo, a gente leva em conta o dividendo projetado ou projetivo para o próximo ano, os próximos 12 meses, bem como o custo de capital ou o retorno esperado, que seria a taxa de desconto nesse modelo de valuation. É uma variação do fluxo de caixa descontado, mas aqui o fluxo são os dividendos. E como que se calcula o preço teto, o preço justo pelo modelo de Gordon? Aqui está a fórmula, que é bem simplificada também. Como eu falei para vocês, leva em conta poucas variáveis. O preço justo, então, seria o D1, que é o dividendo projetado para os próximos 12 meses, que você divide esse dividendo pelo K, que é a taxa de desconto, que é o retorno esperado, menos o G, que é o crescimento do dividendo constante no tempo. E você não precisa se assustar aqui com esta fórmula, porque eu vou simplificar ela para vocês. E vocês vão entender todo o racional dela para os fundos imobiliários. E para isso eu vou utilizar apenas fundos de tijolo, porque os fundos de tijolo, a tendência deles é que de fato se valorizam ao menos com a inflação, porque afinal eles estão lastreados em ativos reais que são imóveis, e os imóveis, a tendência dos imóveis é acompanhar a inflação. Além disso, os aluguéis, que são os rendimentos oriundos dos fundos imobiliários, também devem se valorizar pela inflação, no mínimo. Por quê? Porque os contratos de locação possuem cláusulas que estabelecem reajustes periódicos, principalmente pelo IGPM, mas pode também ter o IPCA ali, tá? E eu vou utilizar então KNRI, HGLG, XPLG, fundos ali mais conhecidos e maiores aí do mercado, apenas para fins exemplificativos, não é recomendação de investimento nenhuma, até porque não tenho nenhum fundo imobiliário na minha carteira, tampouco estes aqui do vídeo. E como nós iremos fazer isso? Eu montei aqui uma planilha bem simplificada, onde eu estabeleço aqui esses 3 fundos imobiliários, eu vou trazer aqui a média de rendimento quinquenal. O que é isso? Eu vou pegar os últimos 5 anos e fazer uma média aritmética
do rendimento que foi pago por cota anualmente para todos esses fundos aqui. Eu vou pegar aqui o R ou K, que é a taxa de desconto. Aqui eu vou pegar o que? O crescimento do dividendo no tempo, que é o G. O dividendo projetado, aqui vai ser a definição do preço teto, e aqui eu peguei o valor da cota atual, para a gente saber aqui se há de fato uma margem de segurança interessante. E aí o que nós vamos fazer primeiro? Primeiro, calcular a média quinquenal. E como nós fazemos isso? Podemos ir aqui num site como o Investidor 10, recomendo o Investidor 10. A gente vai aqui na parte de rendimentos. Pegamos os últimos 5 anos, colocamos aqui em anual. Aí, nós vamos perceber que desde 2018, no caso aqui do KNRI, você vai perceber que não houve crescimento nenhum de rendimento, mas precisamos considerar que vai haver algum crescimento. E vale ressaltar aqui que o modelo de Gordon para mim é mais adequado para os fundos imobiliários do que as ações, sabe por quê? Porque no caso das ações, nós não temos payouts muito bem fixos, digamos assim, para a maioria das ações do mercado brasileiro. Já no caso dos fundos imobiliários, legalmente eles devem distribuir 95% do seu caixa, de tal modo que esse modelo acaba funcionando mais aqui no país para os fundos imobiliários que possuem uma previsibilidade de rendimentos muito clara, definida em lei. E então, continuando, vamos fazer a média aritmética disso aqui. Como que a gente faz isso? Soma todos esses valores, o resultado a gente divide pelo período, que seria 5 anos. O valor é 9,46, tá? Ok, então a gente lança aqui a média dos últimos 5 anos, 9,46. E aí, o que nós fazemos em seguida? Nós precisamos alcançar o dividendo projetado. E como que nós fazemos isso? O dividendo para os próximos 12 meses. A gente vai considerar aqui uma taxa de crescimento do dividendo. A taxa de crescimento do dividendo, existe um cálculo específico para ela, que é 1 menos payout, que multiplica com o ROI. Mas como nós não estamos trabalhando aqui com ações, vamos considerar uma taxa arbitrária aqui e uma taxa relativamente pequena, até porque a gente viu aqui que o KNRI não tem crescido na média os seus rendimentos. Vamos considerar aí uma taxa de 3%. É uma taxa bem razoável, é bem pé no chão e por isso não está muito fora da realidade. Agora, em relação à taxa de desconto, o que nós podemos adotar? Nós podemos ir aqui em preços e taxas do Tesouro Direto. E o que eu recomendaria? Pegar o Tesouro IPCA mais longo, que é 2045, e somar o rendimento do IPCA mais os 6% aqui, que é a partícula pré-fixada. A gente viu que o IPCA está em 6%. Na média histórica, ele fica entre 6% e 7%. Então, se a gente somar o IPCA mais 6%, 12%. Então, eu consideraria que colocar aqui um custo de capital, um retorno esperado de 12%, é bem razoável. A gente precisa ser bastante conservador. Se a gente considera 12%, a gente está falando o seguinte, que a gente está se protegendo da inflação com os fundos imobiliários, que seria o quê? Seria o IPCA com proteção das cotas, então as cotas precisam se valorizar ao menos o IPCA, senão a gente está perdendo para a inflação. E essa partícula pré-fixada seria também a valorização dos rendimentos, precisam se valorizar ao menos isso. Por isso, num país marcado por muita inflação como é o Brasil, eu colocaria 12%. E o que a gente vai fazer agora? Só relembrando aqui a fórmula, a gente desconta o K, que é a taxa de desconto, do G, que é a taxa de crescimento do dividendo. 12 menos 3 dá 9%. E aí o que a gente faz? A gente pega o dividendo projetado e divide desse 9%. E qual seria o dividendo projetado? O dividendo projetado é o 9,46 mais o crescimento. Como que você calcula isso? Você vai pegar o 9,46 e multiplicar por 1,03. O resultado é 9,74. Então 9,74 é o dividendo projetado para 2023 no caso de KNRI. E agora ficou fácil. A gente tem um 9,74 que a gente vai dividir por 12 menos 3, que seria 9%. Mas a gente precisa transformar em 0,09. A gente não pode jogar 9 aqui, senão a conta não sai correta. Resultado, R$ 108,26. Esse seria o nosso preço teto, R$ 108,26. Dentro desse critério, nós temos aí que o KNRI estaria caro. Mas vejam só, que eu coloquei aqui um custo de capital bem elevado, uma taxa de desconto bem elevada, você poderia, se quisesse, abaixar isso aqui para 10%. Olha que o resultado se isso aqui fosse 10. Aí no caso eu pegaria 9,74 e dividiria por 7%, 0,07. Chegaríamos a 139,14. Ainda assim, a diferença é muito pequena. De tal modo que o KNRI, de fato, é um fundo imobiliário que não é barato. Agora vamos olhar aqui para o HGLG. Primeiro utilizando 12%, depois a gente utiliza 10%. Só para você ter uma ideia. Hoje a cotação é de 162,38. Vamos fazer a média aqui primeiro do rendimento quinquenal. HGLG, investidor 10. A gente vai mudar aqui para anual, 5 anos. Já no caso do HGLG, a gente vê um crescimento desde 2018, tá vendo? É uma ascendente. Então primeiro aqui,
9,60, aí caiu um pouquinho para 9,12, depois subiu para 11, 13 e 16. Então aqui de fato está crescendo. Só para você ter uma ideia, entre 2021 e 2022, nós tivemos um crescimento aí de mais de 20%. Não é razoável esperar um crescimento tão grande assim na perpetuidade, né? No caso do HGLG, contudo, a gente pode até esperar um crescimento um pouquinho maior desses dividendos, não só 3%, porque a gente está vendo que de fato ele está entregando valor ao cotista. Primeiro vamos calcular a média aqui. E aí teríamos uma média aqui de 11,96. Vamos considerar aqui no caso do HGLG que a gente viu que ele está entregando um excelente retorno de crescimento dos proventos de 5%. É mais razoável aqui no caso do HGLG. Qual seria então o dividendo projetado? A gente vai pegar o nosso 11,96 e multiplicar por 1,05, que seria o 5%. Então, esse aqui é o valor do provento projetado, 12,56. Agora a gente pega esse valor e desconta aqui, ó, a diferença entre esses dois, que seria 7%, 0,07. Preço teto, 179,46. Aqui já há uma margem de segurança mais interessante, ó, mais de R$10 de margem. Então a HGLG é bem mais descontado do que KNRI dentro dessa perspectiva. E se você ainda reduzir aqui o custo de capital para 10%, aí o resultado é outro. Aí você vai pegar os 12,56 e dividir aqui de 5%. Você teria aí uma distorção bem grande daí, de 251. Seria o preço teto da cota de HGLG, mas daí seria muito otimismo da sua parte. Mais adequado mesmo é considerar então, no caso do HGLG, aí até R$180, porque como eu falei para vocês, qualquer valuation não é exato, ele é estimado. Então se você coloca um preço teto de 180 e compra até 170, você está com uma margem de segurança excelente. Agora por fim, XPLG, vamos ver aqui como ele performou. Aí você vem aqui, muda para anual, 5 anos. Ó, aqui os rendimentos estão dando mais de lado. Então você teve no primeiro ano aqui de 2018 4,15, 7,67, 7,1, 7,35, 8,40. Então até deu uma crescida aqui, tá vendo? Mas aqui é um crescimento mais lento. Bem mais lento que a HGLG, mas melhor aí do que o KNRI. Então entre 2021 e 2022, o crescimento foi de pouco mais aqui de 11%, tá? Mas você vê que em anos anteriores o crescimento não foi esse. Então vamos considerar aí uma média de crescimento de 4. Fica no meio do caminho, tá? Vamos lançar aqui a média quinquenal. Só que aqui no caso do XPLG, eu prefiro tirar esse 4,15 porque ele vai distorcer muito a média. Está muito afastado. Vamos pegar só 4 anos aqui. Tal como se nós estivéssemos fazendo uma mediana, em que a gente exclui os maiores valores e menores valores que ficam muito afastados da média. Temos aí então uma média de 7,60, que foi um pouco maior que o valor pago em 2021. 7,60 então dividendo projetado para o próximo ano. Custo de capital, vamos considerar 12%. Primeiramente uma previsão mais conservadora. E aí, então vamos calcular o preço teto, que é basicamente o 7,60, que divide 12 menos 4, seria 8%, 0,08. O resultado seria R$ 95,00, ou seja, estaria já no preço justo, considerando essa taxa de desconto aí de 12%. Agora, se você considerar uma taxa de desconto de 10, que não seria fora da realidade, você teria um preço teto pouco mais interessante. Você teria 7,60 que dividiria 6%, que é o 10 menos 4. Aí você teria um preço teto de 126,66. Ou seja, aqui dentro a gente percebe o seguinte, que o fundo imobiliário mais barato pelo modelo de Gordon é o HGLG. Depois o XPLG, que não tem tanta margem de segurança assim, e o KNRI, que não tem margem de segurança nenhuma, praticamente zero. Então só recapitulando a fórmula, modelo de Gordon, que leva em conta o crescimento constante dos dividendos no tempo, é valor justo igual a dividendo dos próximos 12 meses, que divide o resultado entre a taxa de desconto, o custo de capital, menos a taxa de crescimento dos dividendos no tempo. E se você quiser se aprofundar ainda mais sobre investimentos, considere se tornar membro do canal associado Mirai. Você tem acesso a aulas exclusivas sobre análise fundamentalista. Eu trouxe aqui os mais diversos indicadores, como dívida líquida sobre patrimônio líquido, ROI, ROA, liquidez geral, liquidez corrente, margem financeira e margem líquida, preço sobre valor patrimonial, preço sobre lucro, como você faz a gestão de risco da sua carteira, o indicador do Peter Lynch, PEG e Rachel. E ainda você tem aqui lives exclusivas onde você pode tirar suas dúvidas comigo de forma semanal. Associado Mirai, você pode cancelar a qualquer momento. Mas já vai deixando aqui nos comentários. Você já conhecia o modelo de Gordon? Você também é adepto da ideia de que ele pode ser aplicado aos fundos imobiliários? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, esse que é o canal Mirai Investing. Até o próximo vídeo. Fui!